Saudações a todos. Para finalizar, então, o capítulo que estamos vendo no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, nós estávamos vendo uma colocação do Rollo May, justamente na última parte do capítulo que vimos aí em vários áudios, o autodescobrimento e o significado existencial. Estamos vendo o último item, que é o significado existencial. Estávamos justamente falando que o Rollo May chama atenção para algo importante nesta busca pelo sentido. Todo organismo, então revendo o que vimos anteriormente, todo organismo possui uma e apenas uma necessidade central na vida: realizar suas potencialidades. Realmente, isso deve ser assim a centralização dos nossos objetivos, que é justamente o aproveitamento dos talentos que trazemos, a busca na percepção das potencialidades que temos ali muitas vezes adormecidas. Então, esse deve ser o foco principal. E no texto, então, a semente torna-se um carvalho, o filhote um cão, como convém aos de sua espécie. E só o que se pede de um carvalho e um cão. É só o que se pede de um carvalho e um cão. Mas a tarefa do ser humano em busca da plenitude de sua natureza é muito mais complexa, pois o homem deve agir com autoconsciência, isto é, sua evolução nunca é automática, mas deve ser até certo ponto escolhida e confirmada por ele próprio. Agir com autoconsciência é estar presente em cada momento da própria vida. Então, é justamente o que foi dito ali. A evolução não pode ser automática, né? Ela é escolhida, até certo ponto ela é escolhida e confirmada por ele próprio. E esmiuçamos bem essa situação de até certo ponto, porque o nosso livre-arbítrio também está submetido a um limite, né? Então, agir com autoconsciência é estar presente em cada momento da própria vida, vivendo cada parte com olhos e sentidos atentos, escutando a própria alma para saber o que ela pede de nós. Escutar a alma, né? Fazer um silêncio interior, escutarmos a alma. Nós escutamos muito o que o nosso corpo pede, as nossas necessidades, né? Fisiológicas, prestamos muita atenção nos reclamos do nosso corpo, nas necessidades do nosso corpo e descuidamos dos gritos da nossa alma. E gritos por quê? Porque muitas vezes não ouvimos, não damos atenção devida às necessidades do espírito. Então é isso que estamos vendo. Escutando a própria alma para saber o que ela pede de nós. Enquanto vivermos a vida no círculo estreito de percepção do ego, é bem capaz que sejamos dominados pelas ilusões, enquanto acreditarmos que o sentido das nossas vidas é apenas a representação de um dos papéis que ela nos apresenta: profissional, pai, mãe, filho, religioso, cidadão, etc. Por mais nobre que ele possa ser, estaremos com os olhos fechados para todos os outros aspectos importantes que devem ser realizados. Então, é muito claro, e por tudo que temos lido e refletido, né? Se nós vivermos num círculo estreito da percepção do nosso ego, né? Então, ali focados no ego, permitindo que ele infle, atendendo apenas ao que ele nos aponta, né? Com certeza, esse estado essa tomada de atitude, né, de atentarmos apenas ao ego, percebendo só o que ele nos requer, o que ele nos aponta, né,
é justamente viver com os olhos fechados, né? E nós temos que ter ali os olhos e os sentidos atentos para escutar a alma, que é o nosso verdadeiro eu, que é o nosso self, que é a nossa verdadeira essência. E passamos, como ele diz, né, a representar os papéis, né? Profissional, pai, mãe, filho, religioso, cidadão, etc. Né? Mas, se o nosso olhar, ainda estreito, não nos permite perceber a grandeza da vida e encontrar o seu sentido, a psicologia de Joana de Ângeles nos convida a despertar o seu sentido. Aliás, nos convida a despertar para poder vivê-la de forma profunda. Então, se nós ainda temos um olhar muito estreito, mas nós temos a grande oportunidade, né, de através desses estudos da Joana de Ângeles, despertarmos a nossa consciência, que com certeza ainda está em estado de sono. E o que a Joana de Ângeles coloca? Estar acordado é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade, redescobrir a alegria de viver e de agir, ampliar o campo da comunicação com a natureza de todos os seres, multiplicar os meios de dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos, submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte. Então, estar acordado é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade, redescobrir a alegria de viver e de agir, ampliar o campo da comunicação com a natureza e todos os seres, multiplicar os meios de dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos, submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte. Então são essas as orientações da Joana de Ângeles para despertar a nossa consciência, ou seja, estar acordado. O que é uma consciência desperta? É estar acordado, encontrar-se pleno, que é esse caminho para essa plenitude, quando teremos ali todos os refolhos que estão lá bem submersos na nossa consciência. Um dia estará tudo ali na consciência, que é a consciência desperta. São inúmeras as possibilidades de participar dessa sinfonia da vida, que se torna ainda mais grandiosa à medida que despertamos, nos fazendo perceber as inúmeras possibilidades que passam à nossa frente e todos os dias nos convidam a dar a nossa parte de contribuição nessa grande orquestra universal. E na perspectiva da psicologia espírita, além desta vida, prosseguiremos na vida, extraindo o aprendizado em cada uma das experiências que ela nos possibilita. Então, dentro da psicologia espírita, nós podemos extrair o aprendizado, né, que vamos ali vivenciando nas experiências, né, que a vida nos possibilita, e é isso que realmente deve ser aproveitado para que consigamos entender essas possibilidades, né? Que é a sinfonia da vida. O que é a sinfonia da vida? Nós precisamos estar em harmonia. Quando nós conseguirmos estar em harmonia, essa sinfonia da vida, ela estará em equilíbrio. Então é isso que nós temos que focar. Quando finaliza a entrevista para a BBC de Londres, o repórter John Freeman fez o seguinte questionamento a Jung.
Freeman. Então, vamos ver ali a questão que é colocada a Jung. O mundo vai se tornando tecnicamente mais eficiente e parece que cada vez é mais necessário que as pessoas se comportem coletivamente. O senhor acha possível que o maior grau de desenvolvimento do homem consiste em submergir sua própria individualidade numa espécie de consciência coletiva, indiferente à riqueza de cada um? A pergunta é que o mundo estava se tornando muito técnico, robotizado, né? E se ele entendia que estaria se caminhando, né? A individualidade estaria caminhando para uma espécie de consciência coletiva, né? E a resposta é: isso dificilmente será possível. Acho que haverá uma reação. Começará uma reação contra essa dissociação coletiva. O homem não suportará para sempre sua anulação. Haverá uma reação e eu a vejo se iniciando. Quando penso em meus pacientes, todos eles procuram sua própria existência, querem garantir sua existência contra a existência atomizada em nada, em insignificância. O homem não pode suportar uma vida sem significado. Então, por mais que se queira, né, esse processo de uma consciência coletiva, equiparando, o termo não é equiparando, mas fazendo com que padronizando a todos, para que todos pensem. Nós percebemos que tem caminhado para isso já há um bom tempo, né? Para que todos pensem do mesmo jeito, todos abracem a mesma cartilha, né? Então existe aí um plano maior, digamos assim, uma intenção, né, de que as coisas caminhem para essa consciência coletiva indiferente, né? Indiferente à riqueza de cada um. O que é indiferente à riqueza de cada um? É você estar ali de uma certa forma tão manipulado, né? Por determinadas formas de comportamento, por determinadas induções, por determinados gatilhos, e você vai se entregando a tudo isso, né? A esses gatilhos que são acionados, e aí todos nós, a grande massa, nos deixamos arrastar por esse processo, que seria uma consciência coletiva indiferente à riqueza de cada um, indiferente às potencialidades de cada um. E ele disse que não, né? Que haverá uma reação, e ele já percebia que estava começando essa reação, porque o homem não pode suportar uma vida sem significado. Essa reação se inicia quando mergulhamos fundo em nossa própria psique e vasculhamos todos os quartos trancados e corroídos pelo tempo, reconhecendo na sombra não somente as nossas mais clamorosas vergonhas, mas também as mais luminosas potencialidades. Esse parágrafo é importantíssimo, porque quando nós mergulhamos fundo na nossa psique, né, na nossa própria psique, e vasculhamos, né? Abrimos os baús, abrimos as portas cerradas, corroídas ali pelo tempo, e vamos reconhecer a sombra. O que é a sombra? É o que Kardec chamava das nossas tendências, né? Então nós temos, se vasculharmos, vamos
perceber esse nosso lado sombra, e é importante que percebamos, mas também perceberemos as luminosas potencialidades. Por isso que esse processo de mergulho em si mesmo leva a um crescimento, porque mergulhando vai ver muita coisa realmente aí, como ele fala, clamorosas vergonhas, né? Coisas que gostaríamos de não ter feito, mas fizemos. Coisas que não gostaríamos de ter pensado, mas pensamos. Coisas que gostaríamos de não ter desejado, mas desejamos. Então, mas nesse mergulho, se é um mergulho profundo, encontraremos ali as nossas luminosas potencialidades. E no último parágrafo, nesta vida somos chamados a construir o nosso próprio túnel do tempo e a partir dele revisitar as histórias que permanecem em aberto e fechar os ciclos dolorosos para libertar a nós mesmos. Fechar os ciclos dolorosos, é preciso que aquilo que tem que ser trabalhado, diluído, né, que seja fechado. Então, fechar os ciclos dolorosos para libertar a nós mesmos e viver o presente de forma integral, na condição de protagonistas da nossa própria história, protagonistas e não manipulados, nos achando protagonistas, né? Protagonistas da própria história, na qual podemos e devemos ter uma vida plena de significado. A vida possuirá para nós o significado que lhe dermos. E assim, ele termina o texto, né, desse rico capítulo, mais um dos ricos capítulos desse livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. Fiquemos então com essas reflexões, que fiquemos em paz. Olá, como vocês estão? Espero que todos se encontrem bem. Nas últimas semanas, nós temos falado a respeito, nas palestras doutrinárias, a respeito do perdão. E eu pretendia encerrar e já começar o mês de maio com um outro tema. No entanto, chegou aqui às minhas mãos, nos meus estudos, um texto que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, pelo espírito de Amélia Rodrigues, é uma psicografia de Divaldo Franco. E eu achei muito importante nós também falarmos um pouquinho mais do perdão, com essa passagem que a benfeitora espiritual destaca. O capítulo é o capítulo 13, chama-se Perdão, a melhor terapia. Extraordinária terapia para exulceração moral é o perdão, A úlcera é uma lesão, então para tirarmos fora, a terapia que vai nos auxiliar a curarmos essa ferida moral é o perdão. Elevada expressão do amor abençoa quem o doa e apazigua aquele que o recebe. Então é um bálsamo, é um benefício para ambas as partes, o ofensor e o ofendido, o devedor e o credor. Ninguém há que passe pela existência corporal sem necessitar do seu lenitivo, sem necessitar se acalmar. Então, ora, nós necessitamos perdoar
E ora, nós vamos necessitar sermos perdoados. E isso será um bálsamo que irá nos suavizar, que irá nos acalmar, que irá nos fortificar para que continuemos a nossa jornada. E é dentro ali da existência corporal, das encarnações, que temos a oportunidade, porque estamos ali frente a frente com adversidades, com adversários, estamos frente a frente com as nossas próprias mazelas, né? Elas vêm à tona através de uma ou de outra situação, né? O chamado gatilho, né? Algo que desperta. Sem ele, né? Sem o perdão, o clima social se intoxica com os vapores venenosos e os indivíduos se alcevajam, descontrolados. A intolerância extrapola na agressividade e a ira arma o ódio de vingança brutal. Vivemos em sociedade, então se todos se acharem ofendidos, se todos se recusarem a perdoar, vamos viver num clima ali de conflito, intenso descontrole, né? Seria uma selvageria, uma terra sem lei, intolerante, como ela muito bem coloca, né? E a intolerância, ela se materializa, né? A consequência da intolerância é a agressividade, o ódio, a violência, né? Ela coloca a vingança brutal, a brutalidade. E nos dias de hoje nós vemos isso tão potencializado, né? Por isso que nós temos que ter esse sinal de alerta e buscarmos colocar em prática tudo que temos recebido sobre a luz do Evangelho, esses exemplos de Jesus, né? Muito pacífico e nos convidando ao perdão. Na última palestra nós encerramos exatamente sobre isso. Tantas vezes foram as ocasiões que ele ensinou e exemplificou o perdão, até o último momento, que foi o texto de Boa Nova que nós lemos, né? Ali na crucificação. Então, que nós nos espelhemos nesses exemplos de Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é nosso molde, o nosso guia, o nosso mestre. O perdão chega e suaviza a gravidade do delito, da falta, auxiliando na reparação, mediante a qual o equivocado se reabilita, alterando a conduta e tornando-se útil à comunidade onde está situado. É um convite a um novo começo, né? A um recomeço. A gente se sente mais fortalecido quando a gente perdoa e quando a gente é perdoado. É uma nova história que pode ser construída de forma completamente diferente. Quem perdoa, cresce. Quem recebe o perdão, renova-se. Portanto, é uma oportunidade para os dois. O doador esquece-se, o doador, né, quem perdoa, enriquece-se de paz. E o beneficiado, ou seja, o perdoado, recupera o valor para dignificar-se através da reabilitação. É se reerguer, né? Então todos são beneficiados. Enquanto o homem não perdoa, permanece no estágio primário da vida, reteando com a barbárie em processo de estagnação. Não evolui, né? Perde a oportunidade de caminhar. Aquele que recusa o perdão, duplamente enfermo, padece de hipertrofia dos sentimentos, ruminando o desforço, atado a distúrbios da emoção. Então, aquele que recusa, né, dar o perdão, é o que ela traz. Ele é duplamente enfermo, duplamente doente, né? Ele não quer usufruir os benefícios de perdoar, de soltar essa amarra, né? De agir com amor, com caridade, né? Então, como ela colocou nos parágrafos anteriores, né? Quem perdoa, cresce. Então, você é duplamente enfermo, porque você, além de não querer perdoar, você também está doente, porque você está estagnado.
Por ser de amor, toda a doutrina de Jesus é lavrada na conduta do perdão. Olha que importante como ela coloca, né? Lavrada, está escrita, né? O amor está ligado ao perdão. Não temos como amar se nós não perdoarmos. Perdoando, o amor enseja refazimento da estrada antes percorrida com desequilíbrio, por cujo esforço a consciência amplia o campo de serviço e se desalgema do remorso, da intranquilidade, do medo. É literalmente se reerguer, começar de novo, né? Quando a gente perdoa. Não é importante que o outro, o agressor, aceite a vibração luarizadora de quem perdoa, porquanto a ação beneficente é sempre maior e mais útil para quem a exerce. Aqui eu me lembro de algo, né, que às vezes a gente usa como desculpa. Mas eu não tenho como perdoar, né? Porque o outro não está mais à minha frente, porque o outro não quer, né? Ele não quer. Eu pedi perdão, por exemplo, né? Eu pedi perdão por uma falta e eu não recebi esse perdão, mas eu tive a intenção, a atitude de pedir perdão. A mesma coisa quando a gente tem a atitude de perdoar uma falta, mesmo que o outro, né, o ofensor, seja algo muito justo e ele continue ali cometendo os mesmos erros, mas nós nos libertamos, né? Então, de um lado, é aquilo que nós temos que fazer. Então, mesmo quando nós não estivermos mais na presença, de repente, dessa pessoa, por uma situação ou outra, por um desencarne, por essa pessoa não querer mais conversar conosco, né? Temos que perdoar, agir, né, de forma diferente, né? Ou perdoar, ou, né, nos perdoarmos também. E nos perdoando seria agindo o quê? De forma diferente, reparando. Ok, eu errei com ele, mas eu não vou mais fazer isso com os outros. Eu vou procurar minimizar a dor do outro, né? Agindo, né? Fazendo, conquistando moralmente, né? Porque eu errei, ele não quer me perdoar, mas eu pedi perdão a Deus. Eu estou me perdoando, eu estou agindo diferente, eu não estou cometendo o mesmo delito. Entendem? Todavia, se a onda de amor encontra receptividade naquele a quem vai dirigida, mais extraordinários são os efeitos da doação. Aí é completo, né? Aí é completo. Mas o fato de não termos ali o aceite do outro lado não pode nos impedir de agirmos no bem, seja perdoando ou seja agindo de forma diferente nas nossas atitudes, né? Há reações infelizes que explodem no homem, gerando conflitos como efeito de mágoas não superadas, de receios infundados, de angústias não diluídas. Aspirando à psicoesfera dos ressentimentos e da amargura, o indivíduo apequena-se, envenenando-se e reagindo de forma irracional. Então, cada vez fica mais difícil, né? Essa dificuldade, essa dor, esse sofrimento. E vai fazendo com que muitas vezes a gente se precipite em outros erros. Compraz-se em infelicitar porque é desditoso. Alegra-se em ferir em razão de estar doente. Semeia incompreensões porque se acredita menosprezado. Então, aquela revolta, aquela mágoa, aquela raiva vai ali ser exteriorizada, né? Agindo, né? Se sentindo ali inferiorizado, se sentindo injustiçado. Reflitamos nesse sentido, né? Por que não temos que fazer algo diferente, né? O perdão vai nos livrar e vai fazer com que hajamos de outra forma na vida, tenhamos uma outra postura mediante as nossas vidas. A Boa Nova possui um conteúdo de restauração, de enobrecimento, de dignificação. Ninguém que a recebe que se não toque de sua magia transcendente. Aqui ela está falando da Boa Nova, da mensagem de Jesus, que é transformadora, que é restauradora, que nos toca quando estamos verdadeiramente abertos, né?
Protótipo do amor que fecunda o perdão, Jesus transpirava a compaixão com que envolvia todos que dele se aproximavam, sempre compassivo, por conhecer as mazelas humanas e as paixões mesquinhas, dominadoras que governam os homens. A sua presença na terra era um ato de perdão divino aos delinquentes humanos, que trucidaram os profetas e o crucificariam, sangue sedentos. Ele veio cumprir ali a vontade do Pai, a determinação do Pai e nos ajudar a amar, sabendo que ele seria crucificado, né? E sabendo que os outros enviados antes dele também foram trucidados, né? Então, é um ato de perdão do Pai para nós, nos dar Jesus, apesar de termos tantos erros, tantas dificuldades, então nos libertar através dessa conscientização do amor. Apesar de saber o que o aguardava, pôde amar e perdoar os trêfegos e insensatos com os quais compartiu as suas horas, ensejando-lhes responsabilidade e elevação. E, mesmo quando foi abandonado e posto na cruz, prosseguiu perdoando para retornar após a noite da morte, a fim de positivar a claridade do dia de vida eterna. As parábolas lhes corriam dos lábios como pérolas luminíferas para adornar as almas em sombras da ignorância. Jesus veio nos iluminar, né? Nos tirar da sombra da ignorância. Então, somos nós que temos que também percorrer dentro de nós esses caminhos com força, com coragem, tendo a palavra dele a nos iluminar, a nos fortalecer, a nos encorajar para que lutemos contra as nossas dificuldades e que possamos vencê-las. Nós somos capazes de vencê-las. A Galileia querida, espraiada entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, ia ficando para trás. Já não haveria retorno daquela vez. A Judéia, astuta e perversa, rica de pobreza emocional dignificadora, se tornaria o palco para o grande testemunho, a imolação. As ciladas armadas pelos inimigos do progresso não o retêm. Ele desvencilhava-se com facilidade, elucidando que somente lobos caem em armadilhas de lobos, que foi o texto que nós vimos em Boa Nova. Ele não entrou na provocação ali, né, dos nazarenos, aquela questão toda, né, os boicotes, as sabotagens, né, as ciladas que armaram para ele ao longo do caminho. Os discursos de amor e de esperança, como onomatopeias da natureza, vão alcançando as almas para ficar impressos por todos sempre nos corações. O reino dos céus narrou sua meiga e poderosa voz. É comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Essa passagem está no Evangelho de Mateus 18, capítulo 18, versículos 23 a 35. As atenções se fixaram nele, na mensagem de sabor ancestral. Tendo começado a fazê-lo, deu seu prosseguimento calmo. Apresentaram-lhe. Vou recomeçar. Tendo começado a fazê-lo, deu prosseguimento calmo. Apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, né? Então, é aquela passagem ali daquele servo que chega, né, a um senhor e ele está devendo. Mas como não tinha meios de o pagar, mandou seu senhor que vendessem ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, conjurava-o dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então, o senhor, tocado de compaixão, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Então, Jesus traz essa parábola, ele conta, né? Quantas vezes a gente também não precisou desse tipo de anistia, desse tipo de perdão? Me dê uma outra oportunidade. Eu sei que estou errado, me dê uma oportunidade, não me puna, né? Reflitamos em nós, porque essa passagem está muito próxima da gente, do que a gente faz no dia a dia.
O débito era grande e a lei permitia que toda a família respondesse por ele, podendo ser vendida a fim de ser resgatado. Ou seja, a punição não seria só ao devedor, mas naquela época a lei permitia que se estendesse a todos os familiares. Todos deveriam pagar, todos deveriam ser punidos. Então, o endividado, no entanto, pediu nova oportunidade, prosternando-se e suplicou. A concessão lhe foi feita com integral dispensa do pagamento. Então, ele foi 100% perdoado. Uma grande dívida e um largo gesto de perdão. Embevecidos, os ouvintes acompanharam o acontecimento ali exposto. Esse servidor, porém, continuou com tranquilidade. Ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, segurou-o pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: "Paga o que me deves." O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, conjurava-o dizendo: "Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo." Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Então, esse mesmo servo que se jogou aos pés do seu senhor, ajoelhou, pediu perdão, pediu para que ele e sua família fossem poupados. Tão logo se viu livre da dívida, assim que ele saiu da casa, ele encontra um que lhe devia. E ele é implacável. Ele recebe as mesmas petições, daquele devedor. Me dá um tempo, tenha paciência, eu vou pagar. Mas ele foi implacável. Então, ele não colocou em prática o que ele recebeu. Ora temos que perdoar, ora somos perdoados. Ele havia sido perdoado e ali lhe cabia, por aquele gesto, de gratidão, ele também perdoar. Afinal de contas, ele também necessitou de perdão e ele foi implacável. A maldade é doença cruel. A intolerância dela se deriva na condição de filha espúria. A dívida era pequena e a ganância grande. Por isso que nós temos que orar, vigiar e nos conhecer para não cairmos novamente no mesmo erro. Perdoado o devedor em uma grande soma, não teve misericórdia do outro que lhe devia uma inexpressível quantia. Veja o peso como era diferente. E ele não agiu da mesma forma. A falta de compaixão enlouquece e degrada, enquanto o perdão cura e santifica. Os outros servidores agiu suavemente, agiu Jesus. Seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo quanto acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, disse-lhe, então ele chama ele de volta, o primeiro, o Senhor que havia perdoado. Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade de teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. Então, aí ele foi entregue ali aos credores. A lição de justiça marcha ao lado do ensinamento do amor. Recusando-se ao amor, o homem tomba na lei e sofre-lhe o efeito, pois que somente o amor possui bálsamo para todas as feridas. Então ali era a oportunidade dele praticar o amor. Ele foi amado, ele tinha que praticar o amor. É sempre assim. Ame e seja amado, Para amar, para sermos amados, devemos amar. Perdoando, não quis perdoar. Amado, recusou-se a amar. E concluiu o sábio: é assim que meu Pai que está no céu vos tratará se não perdoardes, do fundo do coração, as faltas que vossos irmãos houveram cometido contra cada um de vós. No ar ficaram os últimos acordes do extraordinário ensinamento. Perdoar do fundo do coração é a ordem nova a fim de ser perdoado. O calceta, ou seja, o prisioneiro, impiedoso e venal, que não perdoa, não mais dispõe da liberdade, reencarnando-se encarcerado na dor até que pague toda a dívida. O perdão concede a liberdade, enquanto a exigência aprisiona.
A música da mensagem permaneceu no ar, anunciando a vitória do amor e do perdão como sublimes terapias para a felicidade humana. Sempre caminhando juntos, né? O amor e o perdão, que nos libertam, que nos fortalecem. É a terapia que vai nos curar. Fiquemos em paz, reflitamos e até a próxima semana, se Deus quiser.